Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Não sei se vocês estão vendo esse vídeo de dia, de tarde, de noite, mas agora são Alexa, que horas são? Bom dia, Maju. São 9h24. Agora são 9h24 da manhã de uma quinta-feira. Hoje tá um dia bem chuvoso, nublado, frio. E hoje eu acordei um pouco mais cedo do que o meu normal. Estava fazendo um devocional e eu senti de fazer um vídeo sobre esse devocional, porque é algo que muitas das vezes a gente acha que a gente está fazendo certo, mas não. E hoje o Senhor ele falou comigo muito através desse devocional e vocês vão entender o porquê. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 26. Peço que você abra também a sua Bíblia, mesmo que seja um vídeo e etc, mas que você tenha em mãos a palavra de Deus, para que também você possa meditar e ter as suas próprias conclusões do texto que nós vamos ler. Mateus capítulo 26, o versículo que nós vamos ler será o 39, do 39 ao 42, mas se você puder, pausa esse vídeo, leia com calma, do versículo 31 em diante, até o 42. Se puder ler até o 46, é melhor ainda. Então pausa esse vídeo agora, tenha esse momento de devoção, leia, medite nessa palavra e depois você volta aqui para ouvir o que Deus me direcionou nessa manhã. E diz assim: Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela segunda vez e orou: Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Até aí, e agora nós vamos iniciar o nosso devocional. Bom, essa palavra me despertou que a todo tempo Deus tem usado pessoas de todos os tipos ao longo da história. Ele usou homens, mulheres, idosos, jovens. Alguns eram inteligentes, outros nem tanto. Alguns eram belos, outros desprezados. Muitos eram pobres, outros eruditos, doutores. Havia os que sequer sabiam ler, mas mesmo assim Deus usou para salvar e mudar e abençoar gerações. O que todas essas pessoas tinham em comum é a obediência bíblica, porque foram homens e mulheres relevantes que marcaram o seu tempo, porque aprenderam a confiar e a obedecer completamente. Eles sabiam que eram fracos, que eram incapazes de realizar tarefas tão grandes. Por isso eles obedeceram de coração. Porque quem obedece confia mais em quem deu a ordem do que na própria capacidade de avaliação. Um filho de 3 anos ouve o pai gritar na rua, para, e ele obedece, sem saber exatamente o motivo. Mas porque ele confia no seu pai. A criança, ela trava as suas pernas e para, e o pai, ele sabe o porquê daquela obediência que salvou o filho de um possível atropelamento. Porque obedecer não é para os fortes, é para os fracos, é para os humildes, é para aqueles que sabem que precisam depender de Deus. E é para os crentes, aqueles que creem em Deus. Enquanto Adão e Eva reconheciam que eram dependentes de Deus para determinar o bem e o mal, eles estavam seguros. Mas quando eles se sentiram fortes e capazes, fizeram uma escolha errada e aliaram-se ao marginal do universo. E mergulharam junto com seus descendentes e toda a criação no caos e na desgraça. O problema é que nós sabemos disso e ainda assim a gente escolhe desobedecer. Uma vez eu estava vendo um vídeo nas redes sociais e eu fiquei curiosa, porque uma pessoa disse que lia manuais de instrução sempre que comprava um eletrodoméstico, um eletrônico novo. E quase ninguém faz isso hoje em dia, vamos ser sinceros, né?
E essa reflexão me levou a pensar por que a gente se recusa a ler as instruções dadas pelas pessoas que criaram aquele aparelho, aquele móvel e etc. Porque a gente é arrogante. Nós somos pessoas arrogantes. A gente acha que já sabe de tudo e que a gente não precisa de ajuda, a gente não precisa de um conselho. Mas a gente pensa, ninguém precisa me ajudar, me ensinar a ligar um aspirador de pó. Isso é arrogância. Isso é a pura arrogância. Porque apenas quando nós não conseguimos usar algo, ou quando já quebramos aquilo, é que a gente recorre ao manual, a alguém que saiba, ou a um vídeo que ensina. E a gente faz a mesma coisa com a nossa vida. A gente acha que a gente não precisa saber o que o Criador do universo falou. E a gente vive de qualquer jeito, até que a dor, o defeito, a culpa e o caos se estabeleça na nossa vida. Quem lê o manual? Aqueles que se consideram fracos. Aqueles que entendem que não sabem de tudo e que não conseguem sozinhos. Eles precisam de instruções. E o apóstolo Paulo, ele nos conta que Deus lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E essa afirmação, ela foi tão extraordinária que Paulo, ele responde: de boa vontade me gloriarei, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas perseguições, nas privações, nas angústias, por amor de Cristo. Ele diz, porque quando eu sou fraco, aí é que sou forte. E é justamente quando a gente reconhece a nossa incapacidade, que a gente reconhece a nossa total dependência em Cristo. Porque a gente precisa obedecer não porque somos fortes, mas porque reconhecemos a nossa fraqueza, porque sabemos que nós somos fracos. E não se trata de uma obediência qualquer, se trata de uma obediência bíblica. E essa obediência bíblica, ela tem 3 características pontuais. E eu nomeei como características dos 3 Is: imediata, integral e interna. Deus espera que a nossa obediência ela seja imediata, porque quando Jesus chama os discípulos que estavam ocupados pescando, eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. E em contraste com isso, houve aqueles que queriam seguir Jesus, mas naquele momento eles foram rejeitados para o discipulado. Naquele momento eles não puderam renunciar àquilo que eles estavam fazendo. Quem não atende ao Senhor imediatamente está desobedecendo, não tem meio termo. Além de imediata, a obediência também precisa ser interna de coração. A obediência externa, ela precisa estar alinhada com o interior pacífico, que concorda com Deus, que obedece a Deus, que obedece ao Senhor. O Senhor, ele não vê apenas o exterior. Na verdade, eu acho que ele vê mais o interior do que o exterior. Foi por isso que ele falou ao profeta Samuel quando procurava um rei. E também foi por isso que Deus repreendeu o povo de Israel através do profeta Isaías. Esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus trouxe juízo e mostrou que a obediência externa não é suficiente. Para obedecer e contar com a sua bênção, é preciso obedecer na hora que Ele manda, que Ele ordena, que Ele pede e de coração. Além disso, a obediência ela deve ser integral, inteira. Uma obediência pela metade não é obediência. A gente tem um exemplo bem claro disso. Que 99% de obediência continua sendo desobediência. E o exemplo está numa história claríssima na Bíblia, que é a história de Saul. Foi o primeiro rei de Israel. Deus mandou que ele fosse à batalha e exterminasse todos os seres vivos de uma determinada região. E Saul quase obedeceu tudo. Quase, né? Mas ele abriu exceção para os melhores animais. Os mais gordos, os mais bonitos. Aqueles que
talvez poderiam dar mais alimentos, mais lucro para ele. Ele deu um jeitinho, disse que queria sacrificar os animais e obedeceu parcialmente aquilo que o Senhor tinha mandado a ele. E aí Deus disse assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Saul, ele foi rejeitado. O fim dele foi a ruína. E a gente pode ver isso lá em 1 Samuel capítulo 28. A obediência verdadeira é a marca dos fracos que manifestam o poder de Deus e impactam gerações. É o tipo de obediência que agrada o Senhor e atrai a bênção. Atrai as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Porque se Jesus ele aprendeu a obedecer e considerou que Deus sabia mais do que ele, quem somos nós? Porque nós somos desafiados a confiar em Deus também. E uma boa maneira de nós avaliarmos a nossa obediência é saber, observar atentamente como nós obedecemos às autoridades instituídas por Deus. Os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos professores, que seja. Mas nós devemos verificar como nós temos também reagido às instruções suaves do Espírito Santo, porque isso revela o estado do nosso interior. Isso revela quanto nós somos fortes, ao nosso ver, ou fracos e dependentes do Senhor. Porque realmente nós somos fracos, nós dependemos de Deus. Devemos buscar as Escrituras todos os dias, buscar a instrução dos nossos líderes, dos nossos pastores. Nós não podemos permanecer fechados nas nossas próprias ideias e presunções. Nós devemos buscar aquele que nos criou, nosso Criador, assim como nós buscamos o manual de um eletrônico, de um eletrodoméstico, de um móvel para montar. A gente deve buscar aquele que nos criou, o manual que ele deixou para nós seguirmos uma vida cristã em obediência. E muitas das vezes a gente falha nisso porque a gente acha que sabemos de tudo. E você pode ter uma vida com Deus, você pode muitas das vezes orar todos os dias e buscar todos os dias, mas assim como Saul fez 80% do que Deus mandou para ele e os outros 10 ele deu um jeitinho, a gente é assim também. A gente pode buscar todos os dias o Senhor, mas se em alguma parte da nossa vida nós desobedecemos a nossa vida inteira. A própria palavra do Senhor diz que quando o morno se encontra ao paladar do Senhor, ele vomita, ele quer vomitar aquilo porque não é quente nem frio. Qual a graça que há no morno? Então, se nós não somos 100% e não fazemos 100% do que o Senhor nos ordenou, nós não fazemos nada. E essa palavra, ela veio de encontro ao meu coração hoje e com muita sinceridade eu digo que o Senhor, ele não busca pessoas que fazem 99% bem feito. O Senhor, ele busca pessoas que fazem o 100% com excelência e obediência. Porque você fazer bem feito, mas não fazer completo, de nada adianta. Mas se você fizer completo e com o coração alinhado ao Senhor, com certeza as bênçãos do Senhor cairão sobre a sua vida. Mas o nosso coração precisa estar alinhado ao coração do Senhor. O nosso coração ele precisa estar alinhado ao propósito que Ele nos chamou. Senão, do que adianta a nossa vida? Podemos ganhar o mundo inteiro e perderemos a nossa alma se não estivermos alinhados com aquilo que o Senhor nos chamou. Porque Ele é o único que sabe o propósito que tem para nós. E o motivo na qual Ele ordenou para que nós obedecêssemos, assim como o pai diz para o seu filho parar na rua, porque ele sabe que ele poderia sofrer de repente um atropelamento ou algo do tipo, porque o seu pai viu lá na frente, o seu pai está atento ao cuidado com aquele filho. Assim é o Senhor.
Ele está atento ao cuidado conosco, Ele cuida de nós e por isso devemos obedecer a Ele. Então, que nesse dia, que nesse momento, você se atente a obedecer a voz do Senhor, que tem ecoado no seu coração. E que essa palavra, ela tenha atingido o seu coração como uma flecha. E é isso. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Que Deus te abençoe. E amém, é isso. Até o próximo vídeo desse canal. Que essa palavra tenha sido direcionada por Deus para você. Tchau.